Olá, começa agora mais um TV Unimed. De quanto em quanto tempo você se alimenta? De que você se alimenta? Você sabe o preço dos alimentos e o valor nutricional de cada um deles? Sabe dizer de onde vem o arroz e o feijão? E o processo industrial dos alimentos mais vendidos? Já pensou em não ter nenhum alimento? Perguntas como esta já foram feitas à exaustão, porque o alimento é essencial para a vida de todos os seres humanos. Procurando um meio de responder questões básicas como estas e tentar uma solução para os problemas que possam atrapalhar a qualidade da alimentação, que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estabeleceu o dia 16 de outubro como o Dia da Alimentação. E a cada ano a ONU tenta chamar a atenção para um tema. Em 2014 o tema é agricultura familiar. A ideia da organização é, entre muitas outras, chamar a atenção do mundo todo para a importância da agricultura familiar no combate à fome e à pobreza e aumentar a segurança alimentar e nutricional. Para falar sobre este assunto, nós vamos trazer de volta aqui nos nossos estúdios o nutricionista Alan, que já esteve com a gente, agora está de volta atendendo a pedidos. Alan, eu queria que você comentasse essa informação que nós acabamos de passar aqui, sobre essa importância de se debater esse assunto. A ONU estabelecer uma data para falar sobre o alimento. Quer dizer, ele é tão importante, ele é fundamental para mim, para você, para todo mundo. É preciso mesmo ter uma data? Realmente é importante ter uma data para comemorar o Dia da Alimentação, até mesmo para as organizações de saúde poderem se desenvolver trabalhos e atividades que vão trazer aí informações que a população pode ter em benefício com uma alimentação saudável, com a agricultura familiar, né? Isso é muito importante. Tem que trazer à tona esse tema. Com certeza, tem que trazer à tona. Não tem como passar em branco uma data tão importante para a saúde, né? Para a Organização Mundial de Saúde, isso é muito bom. Alan, a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar o programa sobre a nossa alimentação, a cultura do brasileiro e até essa região que nós vivemos aqui, ela é muito propícia para os alimentos que nós comemos todos os dias. Quer dizer, muito propícia para o arroz e também para o feijão. Por que a gente não enjoa desses alimentos? A grande importância, porque assim, é a principal combinação de um prato. As proteínas, carboidratos, se completam entre o arroz e o feijão. Então, o nosso paladar, ele se adapta tanto que não é possível, né, através da nossa cultura, dos hábitos do nosso Brasil, né, a gente não consegue enjoar do prato. Até quem não gosta, come, né? Então, exatamente. acaba... E o contrário acontece quando a gente começa a adotar uma nova dieta. Muitas dietas, as mais variadas e criativas dietas. Dependendo da dieta, num prazo de uma semana, a gente já está totalmente enjoado. Por que acontece isso também? Na verdade, a gente acaba enjoando, se a gente prestar atenção, de muitas coisas que são industrializadas, né? Que seja uma bolacha integral, que seja um pão integral, elas passaram por algum processo de industrialização. Sim. E o que é natural, é muito difícil a gente enjoar. Ah, enjoei do alface, enjoei do tomate, é muito difícil. O que esses alimentos têm que provocam na gente essa sensação de saciedade, às vezes você nem quer ver mais? Né? Bom, os naturais contêm as fibras, importantíssimo, vão dar uma saciedade muito maior. Né? Os industrializados, ele mata a fome no momento que você comeu. Né? Sim. Devido às calorias que ele contém, não é natural, contém produtos químicos ali que vai estar aumentando a vida na prateleira desses produtos. Então, tudo isso acaba alterando um pouco mais as nossas características organolépticas, né? O sabor, o odor, o cheiro. Então, a gente acaba tendo aí, às vezes, um consumo muito excessivo e acaba depois enjoando desse sabor industrializado. Né? O artificial enjoa, sim. O natural não. Nós somos a geração dos corantes e conservantes, né? Nossos alimentos são esses alimentos industrializados, que você está falando, eles são muito ricos nisso. E esses componentes, eles acabam fazendo muito mal para a nossa saúde, mesmo que a gente não perceba. Com certeza, né? O sabor é outro. Eles colocam substâncias para melhorar o sabor, a cor, a consistência desse produto. E a gente acaba ingerindo, né? Com uma maior frequência, a gente vai acabar enjoando desses produtos. O natural, não. O natural está ali o arroz, o feijão, o alface, a carne, está ali todos os dias na nossa mesa, né? Uma salada colorida, uma folhas, variedade de verduras.
aquilo ali acaba que é rotineiro para o brasileiro. Né? Um prato natural e rotineiro que a gente não enjoa. Por quê? Não tem agrotóxicos, não tem química para manter na prateleira. É natural, deu o tempo dele, ele vai estragar. Sim. Então a gente acaba consumindo sem enjoar. E uma coisa acontece também, antigamente os alimentos, né, as dietas familiares, elas eram passadas de gerações por gerações, quer dizer, né, em cada família o almoço de domingo, ele era muito tradicional, era um almoço bem pesado, mas um almoço bem tradicional na maioria das casas, e a gente tinha essa cultura. Hoje, a gente acabou de falar de dieta, hoje existem dietas que trazem alimentos mais restritos, uma restrição de alimentos, né? Acontece os dois. Mas por que mesmo tendo tanta dieta, tanta opção, as pessoas têm menos saúde? Porque assim, a contrapartida desses alimentos, se come menos, mas se tem menos saúde também. Por que isso acontece? Acontece que os alimentos, eles passaram por um processo de evolução muito grande. Se a gente for parar para pensar, lá atrás, na época do homem da caverna, que ele tinha que sair para caçar os alimentos, né, para consumir os animais, pegar frutos em árvores. Então a alimentação era muito mais saudável e era muito mais rica em nutrientes para o homem. Hoje, a pessoa, por mais que ela faça uma boa dieta, ela vai encontrar e ainda vai utilizar de produtos industrializados. Com a urbanização, as indústrias também vieram com o aumento dos empregos. A indústria aproveitou para fazer alimentos que sejam favoráveis ao tempo do cliente. Então, a gente acaba consumindo alimentos mais calóricos e com mais química do que antigamente. Né? Hoje, tem-se ainda muita doença, principalmente obesidade, devido a pessoa hoje não faz uma atividade física, né? O sedentarismo está em alta, devido mesmo a trabalho, a atividades diárias aí que não vai dar tempo de uma atividade física, né? Ao contrário do homem, que para comer ele tinha que caçar, ele tinha que exercitar para poder comer. Hoje a gente quanto não mais exercita, fácil, melhor. Quanto mais fácil, melhor. Quanto mais né? fácil, melhor uma lasanha 3 minutos no micro-ondas do que você preparar uma lasanha. Sim, sim. Né? Então hoje veio para facilitar, mas também veio para trazer algumas doenças. Exatamente. Para evitar que isso aconteça, porque a gente nessa correria, a gente acaba fazendo isso que você disse agora, optando pelo mais fácil e também pelo mais rápido. O tempo conta muito também, porque cada vez mais nós temos menos tempo. Qual que é o macetinho, a dica, para quem trabalha muito, não tem tempo? O que é bom a gente ter sempre na bolsa ali? Olha, hoje, se for para a gente pensar em alguma coisa que seja mais saudável, sempre eu vou dizer que é fruta. Tá? Ah, mas está muito calor, é perigoso estragar, a bolsa térmica não está resistindo. Daí a gente, querendo ou não, tem que optar por algum produto industrializado. Mas que sempre a pessoa leia o rótulo, veja a quantidade de sódio, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, se está dentro do plano alimentar dela ou não. Né? Barrinhas de cereais hoje é uma boa pedida. Castanhas do Pará, frutas oleaginosas, contém ômega 3, ômega 6. Além de saciar um período ali de fome, vai estar trazendo nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. Né? A barrinha de cereais, as bolachinhas integrais. Né? Hoje a gente tem algumas bolachinhas integrais que já vem numa quantidade, uma porção ideal de um lanche. Então, isso não pode faltar na bolsa. Né? A gente sempre tem que ter aí com a gente, esperando aí se tiver uma intercorrência, se precisar de um lanchinho a meio tempo, aí a gente já tem uma coisa mais saudável. Para ser salvo. Sempre tem que ter alguma coisa. Sempre tem que ter. É mais importante isso do que você parar numa barraquinha, comer um pastel, comer um salgado, uma fritura que seja aí, que vai te trazer só problemas aí de saúde no futuro. E dá para sentir muito rápido os efeitos desses com alimentos certeza, no com corpo, certeza. Né? Eu acho interessante também a gente falar sobre esses alimentos. A gente começou falando sobre o tema desse ano, que é a agricultura familiar, estabelecido pela ONU, mas é bom a gente falar da qualidade desses alimentos, porque um dos interesses da ONU é manter a qualidade nutricional dos alimentos, quer dizer, alimentos com menos agrotóxicos, eles vão fazer menos mal para a saúde, né? Essas plantações. E como é que é isso? A pessoa pode escolher na hora dela comprar, ela consegue identificar? É fácil? Olha, na verdade é fácil porque assim, tudo que vai agrotóxico, tudo que vai alguma química no produto, ela não é natural e você vai notar que ou ela está maior, tá? Ou vamos supor, né, o brócolis está muito maior, está de uma cor diferente, o sabor quando você come, você sente que está um pouquinho diferente do natural. Então, as características do alimento, ela é mudada de acordo com a química que o agricultor está utilizando ali. Né? E a preocupação da ONU é essa, né? É manter todas as características do alimento naturais, né? As características naturais do alimento.
sem agrotóxico, sem alteração nenhuma. Como antigamente, né? Ter a horta no fundo da casa, né? Seria ideal se a gente seria ideal. Se hoje a gente tivesse essa possibilidade, de hoje. Né? Seria importantíssimo isso daí. Né? Antigamente a pessoa, ela plantava ali um cheiro verde, um alface, uma couve, ela tinha ali no fundo do quintal e aquilo ali, ela mesmo que aguava, ela sabe da procedência do alimento. Né? Isso é muito importante. Então vale a pena gastar um pouco mais, né? Com alimentos orgânicos. Com certeza. Porque você tem a certeza de que ele vai te fazer bem. Sim, e por isso é mais caro hoje. Porque é difícil encontrar, né? É difícil de você ter um alimento saudável à mesa hoje. Então é mais caro porque ele gastou muito para deixar natural. Sim. Né? Ao contrário de quem gasta com química para deixar. Né? É meio que uma produção, né? Uma linha de produção. É uma linha de produção. Em grande escala, né? Sim. Então, o que é natural cresce mais devagar, é mais lento, né? O tempo ali para a colheita é maior, então é muito mais demorado. Então, por isso é mais caro. Alan, a ONU preocupa também com o fato de todas as pessoas no mundo, no planeta, conseguirem se alimentar. Quer dizer, conseguir combater a fome. É uma tarefa muito difícil, mas a gente acredita que um dia seja possível, uma esperança que todos nós temos. E me explica uma coisa, como é que algumas pessoas conseguem viver em lugares onde não tem alimento, esse mesmo alimento que nós consumimos? Quer dizer, embora em diversas partes do mundo os alimentos são diferentes, mas tem lugares onde ela se restringe a farinha. Exatamente. Então, como que o organismo dessas pessoas reage com essas alimentações tão restritas? Na verdade, os organismos ali já estão doentes, né? Eles passam por um processo metabólico muito grande ali na falta dos alimentos, dos nutrientes essenciais para o bom funcionamento dele. Nesses casos que passa só com farinha, é muito carboidrato. E através disso, o nosso metabolismo, o nosso organismo é muito perfeito, onde o nosso metabolismo ele vai dar um jeito de tirar energias ali do músculo, né, da gordura um pouquinho que tem ali. Então, a gente vê às vezes muitas crianças, né, em reportagens, em revistas, né, aquela magreza extrema, né? Então a gente fala de desnutrição, está muito desnutrido devido a essa magreza. Então isso daí é o quê? O uso excessivo do próprio organismo para retirar energia dessa criança, desse adulto que passa por desnutrição. Então assim, muitas vezes chega a óbito, né? Se não tiver um cuidado maior, se não tiver uma atenção maior aí do governo, vai ter chega a óbito, a criança, um adulto, não resiste. Né? A falta de alimento, de nutrientes, leva à morte. O organismo depende de pessoa para ele reagir, para ele chegar nesse extremo? Existe algum tempo determinado ou não? Depende, pode variar depende da idade, do sexo, da quantidade metabólica, do trabalho metabólico, né? Então vai depender do organismo de cada um. Um pode sobreviver a 7 meses, como o outro pode sobreviver a 2 anos, 3 anos. Né? Então, isso daí pode variar. E a água também é um alimento essencial. E é essencial. É um dos alimentos mais importantes que nós temos aí. Né? Que deve ser ingerido 3% do nosso peso atual. Né? É a quantidade correta da ingestão de líquidos aí, da água. Tá? Como seria isso? Da água. Vamos supor, uma pessoa de 50 quilos, por exemplo, né, ela teria que ingerir 1.500 ml por dia. Tá? É fácil de fazer essa conta. É fácil de fazer a conta. Diferente. Não Difícil é só tomar esse tanto de água. Difícil é só tomar essa quantidade de água, que é o que mais a gente também chama atenção hoje em dia. Né? Precisa ingerir uma quantidade ideal de água para o bom funcionamento do organismo, para a hidratação, né, para o bom funcionamento dos órgãos, da pele, do cabelo. Exatamente. Importantíssimo. Eu sinto muita falta de água. Eu, para confessar, eu não tomei nem um copo d'água até agora, o dia inteiro. Isso é importante. Isso faz muito mal. Já tô me dando sede. Só de pensar já começa a dar sede. Alan, por falar em alimentos, tem algumas pessoas que tentam contrariar a lógica. Eu já vi reportagem, muita gente deve ter visto, talvez você tenha acompanhado também pela televisão, pela internet, pessoas que dizem que não se alimentam, que vivem de luz, que vivem de... É possível alguém não se alimentar? Olha, é difícil porque o nosso organismo é como se fosse um carro, ele precisa do combustível, né? E o nosso único combustível e essencial combustível para o nosso organismo são os alimentos. Então é impossível uma pessoa falar que vai viver somente de luz. Não dá. Não dá. Ela chega num ponto de desnutrição extrema, precisando aí de tratamento e intercorrência médica. Alan, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre alimentação.
vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed, 26 anos. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com o Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Gerner. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Estamos de volta. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre alimentação. Um assunto que nós vamos continuar falando agora. Para você que começa a nos acompanhar a partir de agora, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio nutricionista e também especialista em saúde da família, Alain. Alain, eu queria voltar falando de um assunto polêmico. Sobre os 10 alimentos, os piores alimentos para a saúde, que fazem mais mal para a saúde. Vamos começar, deixa eu pegar minha colinha aqui agora, pelo pior. Ele é o maior vilão de todos os tempos. E as pessoas, muita gente está enganada. Quem consome refrigerante zero, sem açúcar, pensando que está fazendo mal, bem para a saúde, está enganado? Está enganado. Por quê? Na verdade, o que acontece? Hoje, o refrigerante zero, ele é zero em alguns nutrientes, em algum tipo de nutriente. Mas ele pode ter um aumento em outro nutriente, aí, como o sódio, por exemplo. Porque ele tem que manter a característica e o sabor daquele produto. Sim. Então, se retira, por exemplo, o açúcar, ele aumenta em gordura, ele aumenta em sódio, e isso daí acaba trazendo grandes problemas aí para a saúde, principalmente se uma pessoa for hipertensa e tiver o hábito de consumir refrigerante diariamente em quantidades excessivas. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado com o refrigerante. Que o sódio atua no organismo? O que exatamente ele faz? Ele, na verdade, ele altera o trabalho renal e a pressão arterial. Sim. Então, tudo está ali trabalhando com a parte aí de filtração, e isso daí é importantíssimo. A gente tem que tomar cuidado com isso daí para não ter problemas futuros aí com pressão alta dos rins. Então, o refrigerante não deve ser consumido. Tanto o diet como o normal. Ele já vem ao segundo da lista. Já é o número, é o vice. Ele também é um refrigerante comum, infelizmente, não pode ser consumido. De maneira alguma. Tá? Além de enfraquecer os ossos, trazer problemas para os dentes, queda de cabelo, unha fraca. Então, assim, o refrigerante contém muita química. E isso daí não é legal e não é saudável para o nosso organismo. Essas novas bebidas que são aquelas aromatizadas, não chega a ser um refrigerante, mas também não é uma água. Faz tanto mal quanto? Tanto mal quanto. Querendo ou não, o aroma que foi colocado ali é artificial, né? É um pouco mais suave. É um pouco mais suave, mas ele traz ainda alguns malefícios um pouco parecidos aí com refrigerante. A água gaseificada, ela também faz mal? Em excesso faz, porque você vai ali estar aumentando o trabalho do suco gástrico, né? Vai estar colocando mais estímulo para o estômago, tá ali liberando ácidos para poder trabalhar. Isso daí podendo provocar, às vezes, uma gastrite, refluxo, úlcera. E se a pessoa já tiver algum desses problemas, melhor não consumir. O terceiro alimento, aqui no Brasil, ele está chegando agora. Mas nos Estados Unidos, ele é campeão de vendas. No desenho dos Simpsons, ele tem um lugarzinho cativo. Aquelas rosquinhas, os donuts. Que mal faz esse alimento para o organismo? Muita gordura saturada, né? E trans. O que vem a ser isso? Gordura hidrogenada.
né? Então, são alimentos muito ricos em gorduras, e das gorduras que não fazem bem para a saúde, que vão trazer aí colesterol, triglicérides, aterosclerose, né? Enfim, vai trazer problemas que, fora a obesidade, ainda vai desencadear aí outros tipos de doenças no nosso organismo. Eu percebo que quanto mais gostoso é o alimento, mais mal ele faz para a saúde. E é mais gostoso porque contém mais gordura. É a gordura que dá o sabor, né? Exatamente. Alan, esse próximo aqui, ó, essa quarta posição, ele é encontrado na praça, nas portas das escolas, nas festas, quermesses, o cachorro-quente. O cachorro-quente, além de ser um produto industrializado, a salsicha, que contém corantes, contém conservantes, né, ainda é acompanhado aí de condimentos como o ketchup, a mostarda, a maionese, Sim. pura gordura. E uma bomba. É uma bomba calórica e muita gordura. Então isso daí também vai trazer problemas de saúde, principalmente o colesterol e o triglicérides. O próximo alimento, ele é tão cheiroso e tão gostoso que não dá para imaginar um feijão tropeiro sem ele. Como é que é esse negócio do bacon fazer tanto mal assim? Aquela gordura que a gente consegue visualizar ali? Sim, essa gordura que a gente visualiza é a própria gordura saturada. Então é essa gordura que traz acúmulos nas nossas artérias, nas nossas veias, e são essas gorduras que podem causar aí um infarto, derrame, e é isso aí que a gente tem que tomar cuidado. E por que o salgadinho de batata frita vem na sequência? O salgadinho de batata, por que eles vêm na sequência? Devido também à mesma quantidade de gordura. A quantidade de gordura feita para fritar esse salgado e todo o processo químico industrializado para chegar na prateleira é muita química. São vários processos químicos que o salgadinho passa. Então a batata ela se torna do saudável para o prejudicial, né? Ela acaba sendo ali um produto totalmente transformado para a gente estar ingerindo. Então isso daí acaba acumulando vários problemas de saúde, principalmente o sódio. Os salgadinhos trazem muito sódio. Então a gente deve também evitar esse tipo de alimentos. O mesmo acontece com a batata frita? O mesmo com a batata frita em relação à fritura, tá? A batata, ela se for feita cozida, ótimo, mas a batata frita, o problema dela é o óleo que você está usando para fritar. Então, a fritura, ela te traz malefícios à saúde. Para quem é muito fã de batata, hoje tem uma válvula de escape, né? Tem umas certeza. fritadeiras, aquilo ali dá uma segurança a mais para a pessoa? Isso daí, com certeza, tá? Pode consumir tranquilamente? Tranquilamente, tá? Claro que se a pessoa vai consumir a batata, vai ter que regrar a quantidade, não à vontade, né? Mas, sendo frita, nessas fritadeiras agora sem óleo, sem problema nenhum. É a salvação. É a salvação. Os fãs de batata. Na sequência vem um alimento que é famosíssimo, todo mundo gosta, comer em família, em amigos, sozinho, bem acompanhado, pedaço inteiro, pizza. A pizza é um alimento super calórico, porque ali você tem uma mistura de vários ingredientes e normalmente os ingredientes são todos mais calóricos e gordurosos. Tudo é bom, tudo que põe calabresa, na pizza bom. Presunto, né, queijos amarelos. Então a gente tem aí uma série de alimentos que transformam aquele recheio em cima de uma massa, né, que fora o carboidrato tem uma quantidade excessiva de gordura, então a gente deve consumir esporadicamente, não em excesso. Sim. Depois vem o salgadinho de milho. Infelizmente a criançada vai ficar muito triste com essa notícia, mas o salgadinho de milho também, ele ocupa a 9ª posição dos piores alimentos. Sim, devido à quantidade de sódio também industrializado, né, passando por vários processos aí químicos para chegar na prateleira, então não trazem nenhum tipo de nutriente benéfico, não traz nenhum tipo de nutriente, tá? Esses alimentos a gente chama de caloria zero, porque ele vai ali saciar a fome naquele momento, sem caloria nenhuma, só trazendo ali gordura e sódio para o organismo. Essa lista que nós estamos apresentando foi desenvolvida por uma cientista, né? Sim. E na última colocação ela põe o sorvete. Muito bom. Por quê? O sorvete também. O sorvete também, por conter a gordura trans, a hidrogenada, principalmente o sorvete de massa, tá? Que para ficar naquela consistência cremosa, ela precisa conter uma quantidade grande de gorduras ali. E essa quantidade de gorduras que é o maior vilão aí pra gente em colesterol, triglicérides, aterosclerose, tá? Então a gente deve estar pro diabético. Então, uma vez ou outra pode consumir, né? Agora, o que são os picolés que são feitos com água e fruta, daí sim a gente, né, deixa que um por dia, não tem problema, porque já tem uma quantidade menor. Não deixa de ser um produto industrializado, tá? Mas ele ainda é menos maléfico do que o sorvete de massa. Alan, você acrescentaria algum alimento a essa lista?
olha, alimentos que tenham recheios doces, que sejam cremosos, que vai usar creme de leite, tá? Esses alimentos que vai ter, que vem de padaria, né? Vamos citar, por exemplo, a bomba. Sim. Maravilhoso, Nossa, um doce maravilhoso, mas que também contém gordura hidrogenada ali, né? Então a gente tem que ter cuidado aí, brigadeiro, né? Tudo contém uma gordura a mais aí no alimento. Então agora a gente vai falar de alimentos bons para a saúde. Se de um lado vem os piores alimentos, o que é super recomendado, que para todas as pessoas, a qualquer idade, a qualquer momento, o que você apontaria para a gente como alimentos que são essenciais mesmo para a vida? Vai depender da cultura, do hábito alimentar e da região que essa pessoa está inserida, né? Então, o alimento natural, ele sempre vai ser o melhor e o mais indicado. Seja o arroz, o feijão, a carne magra, verduras, legumes e frutas. A gente deixa muito de lado as frutas, que é um ótimo alimento, as verduras. Então, esses alimentos, dependendo de cada região, da sua época, ela vai trazer os nutrientes essenciais na quantidade ideal. Se tiver na safra, vai ser mais barato. Sim. Então, a gente tem que dar oportunidade para esses alimentos. É liberado para qualquer idade, dentro da quantidade ideal para cada indivíduo, né? Mas livre para qualquer pessoa poder consumir. Alan, em relação ao ovo, o ovo, ele também, às vezes, ele aparece na mídia como sendo muito bom para a saúde, às vezes muito mal. O que acontece com o ovo? Que ele está sempre sendo estudado e a cada vez é uma notícia diferente que sai a respeito dele. O ovo, ele traz as controvérsias, né? Faz mal para o colesterol, faz bem para o colesterol. Na realidade, hoje, a gente sabe que o ovo cozido, ele traz benefícios. Ótima proteína, albumina, uma proteína ótima para o músculo, produção de músculos. Sim. Então, ele traz benefícios. A pessoa, é lógico, que tem o colesterol, tem o triglicérides, deve consumir o ovo cozido esporadicamente, né? Não frequentemente. O que fala, não pode consumir ovo, não pode consumir em excesso, tá? Mas um ovo cozido por uma vez por semana, sem problema nenhum, ele traz vários benefícios. Alan, para encerrar, eu vou quebrar tudo agora. Eu vou fazer uma consulta, Alan, para quem está nos assistindo. A gente sabe que a dieta, que o ideal é se alimentar de 3 em 3 horas. Como é que seria uma alimentação adequada? Como é que começaria e encerraria essa alimentação? Iniciaria com um belo de um café da manhã, rico em fibras, carboidrato, proteínas e vitaminas. Então, o pão, o leite, o queijo, a margarina light de preferência, Sim. tá? Ou a manteiga, que também é mais saudável, tá? Muito e uma bom. fruta, tá? E uma fruta, um belo de um café da manhã. Já não comeu demais? É por isso mesmo. Já sai saciado. Tem que sair saciado. 3 horas após, uma fruta, o almoço, um lanche da tarde mais leve e daí do jantar para a ceia, uma quantidade bem menor, tá? Encerrando aí com um copo de leite ou uma fruta à noite antes de dormir. Tá bem alimentado. Tá bem alimentado no dia a dia. E sobrando saúde. E sobrando saúde. É isso que interessa. Alan, mais uma vez, obrigado por ter agradeço. aceitado novamente o nosso convite, voltar a participar do nosso programa. Quero que você volte muitas vezes, porque esse assunto não tem fim, né? E eu gostaria de agradecer a vocês também que estão nos acompanhando. E o nosso programa volta na próxima edição e a gente vai fazer um apelo aqui agora. Nós falamos de alimento, da importância da alimentação na vida das pessoas, mas é importante também ter consciência, economizar alimento, porque o que sobra na sua mesa pode estar faltando na mesa de alguém. Mande sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail produção@tvlibertas.tv.br. Até o próximo programa. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos.